Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso com a cobertura das plataformas do Estadão na pandemia de coronavírus. Cada um na sua casa, né, Carol? Bom dia. Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, melhores ouvintes, melhores espectadores. Seguimos falando sobre as notícias em relação à pandemia aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro voltou a se manifestar sobre o assunto hoje e reclamou de uma imagem com dezenas de covas abertas no cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste de São Paulo. Foto que, inclusive, está no Estadão de hoje. Bolsonaro chamou a imagem de terrorismo e a apoiadores na porta do Palácio da Alvorada disse que a pandemia é como uma chuva que vai molhar 70% da população, mas que depois essas pessoas vão adquirir anticorpos. Ele voltou a defender o fim do isolamento social com uma menor restrição, abertura do comércio e também das escolas. E declarou lá isso a apoiadores, não conversando hoje com jornalistas. Hoje o Estadão traz também uma entrevista exclusiva com o ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, na qual ele diz que o presidente não pode ser tutelado diante aí da crescente influência de generais próximos ao presidente lá no Palácio do Planalto. Vilas Boas disse que há muito oportunismo político nessa crise, não citou nomes, mas afirmou que é preciso haver um ajuste entre o presidente Bolsonaro e os governadores. Enquanto isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a defender de forma veemente o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele garantiu que ele tem apoio de toda a sociedade e do parlamento nem se fala. Para Maia, a despeito, de todos os ataques que o ministro vem sofrendo do presidente Bolsonaro, ele é um homem de responsabilidade, não vai pedir demissão durante a crise do coronavírus. Na live de ontem, o presidente voltou a criticar, de alguma forma, o ministro, disse que falta humildade ao Mandetta e que ambos já estão se bicando há algum tempo. Para o presidente, o ministro tem extrapolado em seus discursos e ainda assim disse que não vai demiti-lo no meio da guerra. Ao Estadão, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse apenas, eu só trabalho, lavoro, que é o trabalho em italiano. E segue a cobertura do Estadão também no que se refere a uma possível subnotificação de casos de coronavírus no Brasil, assunto que nós já abordamos ontem aqui. Agora, são cerca de 500 mortes que estão sendo investigadas em pelo menos 6 estados, pessoas que foram enterradas sem que tivesse saído o resultado do exame confirmando o coronavírus. Esses casos ocorreram principalmente em São Paulo, também no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. No caso de São Paulo, são 108 casos sob investigação. Lembrando que, com suspeita de coronavírus e sem os casos terem sido confirmados, a recomendação tem sido praticamente para a não realização de velórios, ou velórios assim muito rápidos e com um caixão lacrado, sem que haja uma possibilidade maior de que as famílias se despeçam dos seus parentes. A cobertura essa parte também trágica da pandemia está lá no portal do Estadão. Aliás, o número de mortes em decorrência do coronavírus em São Paulo modificou a rotina do cemitério da Vila Formosa, que é o maior da América Latina. Alguns funcionários estão relatando que o número de enterros saltou de 40 para 58 nas últimas semanas, representa um aumento, portanto, de 45%, e metade deles está relacionada à Covid-19, alguma associação. Além disso, os enterros são mais rápidos, como disse o Heisen, a toque de caixa, com menos de 10 minutos de velório. E essa foto aérea, também, que a gente já falou aqui, que estampou o Washington Post, mostrando um monte de covas rasas, numa imagem aérea, tem causado diversas repercussões. A prefeitura, por exemplo, diz que contratou 220 coveiros por 6 meses para compensar o afastamento de 60% do efetivo, que é formado por idosos, justamente grupo de risco, teve que sair e não trabalhar mais. Além de possível alta também no total de óbitos, a prefeitura reforçando esse efetivo. Enquanto isso, lá no Equador, o país vive uma crise, O sistema funerário entrou em colapso e as famílias começaram, então, a deixar os corpos nas ruas e calçadas. 300 corpos foram retirados das vias pelas autoridades num só dia. O Estadão também acompanha esse panorama internacional. E a crise com a pandemia de coronavírus também chega ao futebol e atinge as receitas dos clubes, que estão perdendo, inclusive, patrocinadores e também outras formas de arrecadação. No Rio de Janeiro, por exemplo, os 4 clubes perderam receitas aí de um mesmo patrocinador. Também em São Paulo já há registros de perdas para o Corinthians e para o Santos.
E a TV Globo, detentora dos direitos de transmissão, também suspendeu o pagamento de transmissão aí pelos campeonatos estaduais. Toda a repercussão dessas medidas que atingem em cheio aí os clubes de futebol, você acompanha lá no Esporte do Estadão. E o Google vai monitorar as pessoas em meio à pandemia. Um conteúdo de dados, de localização, inclusive, dos usuários, vai formar um painel público que vai ajudar as autoridades a verificar essas políticas de isolamento social e, especialmente, o funcionamento delas. Essa plataforma vai ter atualizações diárias, 131 países compõem esses dados, e uma primeira versão, obtida com exclusividade aqui pelo Estadão, traz, por exemplo, um dado interessante. A movimentação do brasileiro caiu 70% em lojas e locais de recreação, como parques, no fim de março. Esse levantamento e outros detalhes também está no caderno link do Estadão de hoje. Estes e outros assuntos que fazem parte da nossa cobertura sobre a pandemia de coronavírus você encontra nas plataformas do Estadão. Ótimo fim de semana, cada um na sua casa. Até segunda. Até segunda.